Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou Marciano Souza, professor de matemática, e hoje nós iremos tratar das propriedades de potência. Então, na aula passada, nós tratamos do conceito inicial de potência e nós vimos que potência é uma multiplicação de fatores repetidos. Porém, nós temos algumas propriedades que irão nos ajudar a resolver alguns problemas com potência. Vamos a elas? Então, a primeira propriedade diz o seguinte: todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, nós temos aqui o exemplo: 10 elevado a 1 é 10, 5 elevado a 1 é 5. Mas por que isso? Lembra que eu disse a vocês que o expoente é quem determina quantas vezes a base repete-se? Então, se eu tenho um expoente 1, logicamente a minha base vai repetir-se apenas uma vez, certo? Nossa segunda propriedade diz assim: o número 1 elevado a qualquer número natural é sempre 1. Então, vamos lá. Usando essa propriedade, 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 8 é 1. Mas por que isso? Como a potência é uma multiplicação de fatores repetidos e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não importa quantas vezes o 1 se multiplique por ele mesmo, sempre será 1 o nosso resultado. A nossa terceira propriedade é sobre multiplicação de potência de mesma base. Então vamos aqui. Então existe uma regra quando eu tenho duas potências multiplicando-se. Vamos a essa regra? Então, quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, nós temos a maneira geral que essa regra se apresenta. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Vamos aos exemplos? Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4 é 2 elevado a 5 mais 4, que é a mesma coisa de 2 elevado a 9. Vamos a outro exemplo? 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 4 mais 6 mais 3, que é igual a 10 elevado a 3. Nós ainda temos uma outra propriedade, que é a divisão de potência de mesma base, que segue a seguinte regra: nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, a forma sistematizada dessa regra é a elevado a m dividido por a elevado a n, que é a elevado a m menos n. Vamos a alguns exemplos. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 10 menos 4, que vai dar 2 elevado a 6. Um outro exemplo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 10 é igual 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2 é igual a 10 elevado a 5 menos 2, que vai dar igual a 10 elevado a 3. Então, pessoal, continuando a nossa aula de propriedades de potência, então vamos lá. A quinta propriedade diz o seguinte: todo número elevado a zero é 1. Essa quinta propriedade ela é decorrente da quarta propriedade. Vamos entender por quê. Então, nós temos aqui a sistematização, então a elevado a zero é igual a 1, e vamos entender aqui. Então, 10 elevado a zero, 1, 2 elevado a zero, 1. Então, por que justifica-se que um número elevado a zero, ele é sempre 1? Então, lembra da quarta propriedade que nós tratávamos de divisão de potência de mesma base? Então, vamos lá. Então, suponha que você tenha 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Então, utilizando a propriedade 4, nós teríamos que nós repetiríamos a base e subtraímos os expoentes. Então, 4 menos 4, que daria 2 elevado a 0, certo? Só que se nós
optássemos para não usar a propriedade 4 e resolvermos de outra maneira, ou seja, como uma multiplicação de fator repetido, então nós teríamos o quê? 2 elevado a 4 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então nós teríamos 16 dividido por 16, que daria 1. Então é essa a justificativa, porque todo número elevado a zero é 1, porque ele originou-se, essa potência originou-se de uma divisão de potência de mesma base, onde os expoentes eram iguais. E a propriedade 6, nós temos a potência de potência. Então, numa potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vamos lá. A elevado a n elevado a m é igual a elevado a n vezes m. Vamos a alguns exemplos. Então, 2 elevado a 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3, que é 2 elevado a 12. Vamos ao próximo exemplo. 10 elevado a 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes 6, que é 10 elevado a 18. E a nossa última propriedade é a propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação, que diz o seguinte, que quando nós temos uma multiplicação de bases diferentes, uma potência de multiplicação com bases diferentes, então a gente multiplica a base e repete os expoentes. Então vamos lá, nós temos a elevado a n vezes b elevado a n vezes c elevado a n. Então perceba que os nossos expoentes são os mesmos. Então nós teríamos a vezes b vezes c elevado a n. Vamos aos exemplos. Então nós teríamos, nesse caso, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3 é 2 vezes 3 vezes 4 elevado a 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, nós teríamos 24 elevado a 3. Vamos a um segundo exemplo. 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Nós teríamos 5 vezes 3 elevado a 2. 5 vezes 3, 15. 15 elevado a 2. Então é isso. Espero que tenham entendido. Vejam, revejam o vídeo. Tchau e até a próxima.